Projeto de Resolução número 006/2019. Modifica dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal nos termos da Lei Orgânica Municipal de Novo Progresso, Pará. A mesa diretora da Câmara Municipal de Novo Progresso, Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, parágrafo 3º do artigo 27º, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e a mesa promulga a seguinte modificação. Artigo 1º. Modifica o artigo 1º da Resolução número 002/1994, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Novo Progresso, Pará. Rediga-se assim o artigo. Artigo 1º. A duração do mandato dos vereadores é de 4 anos, em número fixado pelo Tribunal Regional Eleitoral, observando o que estabelece o artigo 29º, inciso 4º da Constituição Federal, a linha B. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara em 13 de agosto de 2019. Antônio Jesus Albuquerque, vereador do PDT. Jovenil Vargas, vereador do PPS. Francisco Casarim Vieira, vereador do PROS. Juarez Figueiredo, vereador do PSC. Temos aqui, senhor presidente, uma emenda aditiva. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho a vossas excelências proposta de emenda aditiva ao projeto de resolução número 006/2019, que modifica dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal nos termos da Lei Orgânica Municipal de Novo Progresso, Pará. A. Aditiva de parágrafo acrescenta ao artigo 1º o seguinte parágrafo. Parágrafo único. Os efeitos orçamentários, financeiros e número de vagas do artigo anterior aplicam-se a partir da próxima legislatura, em 1º de janeiro de 2021, através do pleito eleitoral de outubro de 2020. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 17 de setembro de 2019, Jovenil Vargas, vereador do PPS. Nós temos aqui também um parecer jurídico, eu gostaria que o primeiro secretário fizesse a leitura. Vamos lá então, parecer jurídico. Emenda. Modifica o dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal nos termos da Lei Orgânica Municipal do Novo Progresso, Pará. Requerente. Segunda Comissão Permanente da Câmara Municipal de Novo Progresso. Projeto de Resolução número 006/2019. 1. Relatório. Foi encaminhada a essa assessoria jurídica questionamento acerca da legalidade do projeto de resolução número 006/2019, que modifica o dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal nos termos da Lei Orgânica Municipal de Novo Progresso, Pará. Durante o trâmite do presente projeto de resolução, fora proposta uma emenda modificativa de autoria do vereador Jovenil Vargas, alterando a vigência do projeto de resolução para a próxima legislatura. 2. Exame da matéria. Trata-se de projeto de resolução visa adequar a quantidade de vereadores do município de Novo Progresso ao limite máximo estipulado pelo artigo 29º, 4º da Constituição Federal, com vigência a partir da data de sua publicação. 2.1. Da competência para a elaboração de normas municipais. Primeiramente, há que se verificar a competência do Poder Legislativo para a autoria do projeto de resolução. A criação de normas municipais está disciplinada no âmbito municipal pela Lei Orgânica do município de Novo Progresso, Pará, que assim dispõe. Artigo 7º. No exercício de sua autonomia, ao município compete especificamente: primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Segundo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Artigo 28º. A iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer membro da comissão, qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos, na forma prevista nesta lei. Como se observa, as normas podem ser criadas por iniciativa do prefeito municipal, vereadores e até mesmo por iniciativa popular, devendo, entretanto, obedecer à simetria das leis visando o interesse de nossa cidade, complementando e não podendo contrariar a lei orgânica municipal, as normas estaduais,
às normas federais e principalmente à Constituição Federal do Brasil. Algumas normas ainda são de iniciativa privativa dos poderes executivo, legislativo ou do poder judiciário, ante o princípio da independência dos poderes, conforme se verifica na Lei Orgânica Municipal nos artigos 29 e 30. Artigo 29. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que dispuserem sobre 1. Criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e indireta, a fixação e aumento de remuneração de seus servidores. 2. O regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores municipais. 3. Criação, alteração, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. 4. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Artigo 30. É de competência privativa da Câmara a iniciativa dos projetos de lei que versem sobre 1. Criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos de seus servidores. 2. Fixação ou aumento da remuneração de seus servidores. 3. Organização e funcionamento de seus serviços. Artigo 31. Não será admitida aumento de despesa prevista. Primeiro, nos projetos de competência exclusiva do prefeito, salvo quando se tratar de emenda ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que os modificam, e emendas projetos de lei de diretrizes orçamentárias, observando o disposto nos parágrafos 7º e 8º do artigo 90 desta lei. 2. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. No presente caso, verifica-se se trata de projeto de resolução de autoria de membro do Poder Legislativo Municipal, sendo legítima a sua competência para a elaboração do presente projeto de resolução. 2. Da legalidade e do interesse público da nova resolução. A princípio, verifica-se que o texto será amparado pela Constituição Federal, sendo cópia da Emenda Constitucional número 58/2009, conhecida como PEC dos Vereadores, que elevou o número de vereadores por número de habitantes. Embora o texto esteja redigido como um novo texto constitucional, há que se verificar que a vigência do projeto de resolução tem início na data de sua publicação. Quando aprovada a Emenda Constitucional número 58/2019, houve questionamento jurídico imediato quanto à possibilidade ou impossibilidade dos suplentes assumirem os novos cargos criados. Porém, devido a questões de segurança jurídica e burocráticas existentes no processo eleitoral, os tribunais firmaram o entendimento de que as normas que criam novos cargos de vereadores somente poderão ter validade para a próxima legislatura, não estando apta a criar novos cargos para os suplentes da legislatura vigente, sob pena de inconstitucionalidade da norma. Vereadores, fixação do número, competência, inconstitucionalidade de alteração posterior para a vigência da legislatura já iniciada, bem como da convocação imediata de suplentes para preencher as vagas decorrentes da modificação, permanecia na vereança insusceptível de ser assegurada. Declarada a inconstitucionalidade do critério da Lei Complementar Estadual 18 de 82. Representação 1159/SC. Representação acolhida em parte pelo Supremo Tribunal Federal. Relator, ministro Oscar Correia, data do julgamento 28 de 3 de 85, Tribunal Pleno. Data de publicação no volume 00113, 00488. Segundo matéria do Correio Forense, aqui o endereço eletrônico, https, Correio
forensejusbrasil.com.br, /notícias, /PEC dos vereadores, suplentes não poderão assumir novas vagas nesta legislatura. No mesmo processo em que foi proferido o citado acórdão, tem-se parecer da Procuradoria-Geral da República, PGR, transcrito no voto do relator, o qual assinala que esse aumento do número de vereadores durante a própria legislatura importa em alterar diretamente a representação política do município, atentando de forma flagrante contra a sua autonomia. Se a Constituição Federal prescreve que os representantes políticos dos municípios serão escolhidos mediante eleição direta, o artigo 15, em sufrágio universal e voto secreto, no artigo 148, torna-se evidente que, uma vez definido o resultado das eleições e tendo início a legislatura, nenhuma lei pode alterar o número de vereadores, ainda que o pretexto de atribuir investidura política aos suplentes. O parecer da PGR traz ainda a decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido, proferida na representação número 1091-PA, relatada pelo então ministro Rafael Maier, em que afirma tacitamente inconstitucional a lei que dispõe sobre convocação de suplentes para completar vagas na mesma legislatura, posta que implica em alterar diretamente a composição política do município com abstração do sufrágio direto e universal. Ainda que na casa ou fora se tenha uma emenda constitucional que, uma vez promulgada e publicada, irá alterar e integrar a própria Constituição Federal. O argumento a ser utilizado é o mesmo. Não pode a emenda constitucional criar vagas de vereadores e prever o seu preenchimento destas na legislatura em curso, porque isso significa abstração do sufrágio direto e universal. Ou seja, quem não foi eleito vereador não pode ser transformado em vereador, nem mesmo por força da emenda constitucional. Vale aqui observar que a Constituição Federal mantém os mesmos parâmetros da então vigente Constituição de 1967, quando a forma de escolha dos vereadores, que deve se dar pelo voto direto e secreto, e acrescenta ainda em seu artigo 16 que a lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Algumas matérias jornalísticas, sites e blogs têm citado nos últimos dias o suposto resultado de uma consulta que teria sido formulada pelo deputado Gonzaga Patriota, do PSDB de Pernambuco, ao Tribunal Superior Eleitoral, para sustentar que o TSE teria entendimento de que a alteração do número de vereadores por emenda constitucional teria vigência imediata. Nada mais falso. Na consulta referida, consulta 1421, segundo matéria publicada no site do TSE, o parlamentar indaga se uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso, regulamentando o número de vereadores nas câmaras municipais, menos de um ano antes da eleição municipal, poderia ter efeito já no referido pleito municipal. Ao site do TSE, aqui citado, o TSE adotou o voto do relator ministro José Delgado para responder à questão positivamente, confirmando que a eventual alteração do número de vereadores por emenda constitucional tem aplicação imediata, não se sujeitando ao prazo de um ano previsto no artigo 16 da Constituição Federal. Contudo, o ministro José Delgado ressaltou que a data limite para a aplicação da emenda para as próximas eleições municipais deve preceder o início do processo eleitoral, ou seja, o prazo final
para a realização das convenções partidárias. Resta, claro, portanto, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual a alteração do número de vereadores por emenda constitucional é imediata, desde que a sua publicação se dê antes do prazo final para a realização das convenções partidárias. Com isso, não ocorreu, os suplentes de vereadores não poderão ser convocados para ocupar as vagas resultantes da aprovação da PEC dos vereadores, a qual somente será aplicada para os eleitos no próximo pleito municipal em 7 de outubro de 2012. Com a proposta de emenda modificativa, a vigência do presente projeto de resolução foi alterada para ter validade somente na próxima legislatura, tornando seu texto e sua aplicação viável e dando constitucionalidade ao texto e à sua vigência. 3. Conclusão. Ante ao exposto, esta assessoria jurídica se manifesta pela constitucionalidade do projeto de resolução número 006/2019. Somente se aplica a sua emenda modificativa para a vigência para a próxima legislatura, devendo ser levada a plenário para deliberação, podendo ser aprovada por no mínimo 6 votos dos vereadores presentes. É o parecer Rony Yamaguchi, assessor jurídico. Nesse momento, então, coloco o projeto de resolução junto da emenda admitida em discussão. A palavra está com o vereador Marconi. Senhor presidente, o projeto 006/2019, que altera a lei orgânica do município, já vem aí há alguns dias tendo o debate democrático. Eu acho que o voto é democrático, cada um vota da maneira que deve votar. Meu entendimento, sou conhecedor, senhor presidente e novos vereadores, que a lei diz, sim, que pode-se mudar o número de vereadores do município. Ela não obriga, ela está dizendo que pode-se mudar. Ela não está obrigando. Ela não obriga que o município mude. Não é exigência. A Constituição não está obrigando. Eu quero só fazer algumas comparações, senhor presidente. Um vereador e um assessor custa para esta casa, para deixar bem entendido, bem claro aqui, que caso esse projeto aprovado, não vai alterar em nada nos cofres públicos do Executivo. O Executivo repassa a sua parte mensalmente, 5%, 7% do que arrecada de impostos aí para a casa, para o Legislativo. Mas, senhor presidente, um vereador e um assessor, ele ganha aproximadamente R$6.000 ou mais, R$6.000. Aí eu multipliquei R$6.000 vezes 12, dá R$72.000 por ano cada vereador recebe de salário, vereador e assessor, fazendo uma junção aqui, porque se tem um vereador, obviamente tem que ter um assessor. R$72.000 que essa casa paga para 2 vereadores, para um vereador e um assessor ano. No caso do projeto aprovado, será mais 2 vereadores. Então essa casa vai desembolsar R$144.000 do dinheiro arrecadado, repassado pelo município. Volto a dizer, não está alterando nada nos cofres do Executivo. Essa casa vai passar a pagar R$144.000 ano para mais 2 vereadores. Caso aprovado esse projeto, essa casa está se confirmando, está comprovando que tem esse dinheiro na casa. Porque o projeto aprovou, esse dinheiro tem que ter para pagar esses 2 vereadores que serão aumentados. Então são R$144.000 por ano dos vereadores, dos 2 vereadores, fora a despesa da casa. Então, o projeto aprovado,
estamos aqui assinando um papel que nós temos conhecimento que tem esse dinheiro na casa sobrando. Esse dinheiro está na casa. Se está sobrando esse dinheiro nos caixas do município, desse legislativo, dessa casa, por que não, senhor presidente, nobres vereadores, por que não juntarmos esse dinheiro? Vou mais longe um pouco. 144 mil reais custa 2 vereadores por ano para esta casa. Nos 4 anos do seu mandato, custa 576 mil os 2 vereadores. Então, senhor presidente, nós temos 9 vereadores aqui nesse município. Sei o projeto que a lei pode ser alterada, tenho conhecimento dessa situação. Eu só acho que não é o momento, que o município não precisa aumentar o número de vereadores. Eu vou tirar o exemplo de Itaituba e Sinop. Sinop está com aproximadamente 180 mil habitantes, tem 15 vereadores. Itaituba está com 120 mil habitantes, tem 15 vereadores. Nós, no próximo censo, aí, devemos passar aí de 30 mil habitantes, se Deus nos ajudar. No censo, 35 mil, nós vamos para 11 vereadores. 30 para 180 mil é muita diferença. Isso vai dar 3 vereadores de diferença. Então, senhor presidente e novos vereadores, por que não juntar esse dinheiro que essa casa, aprovando esse projeto, vai provar que tem no caixa e de maneira em parceria com o executivo, sabendo o vereador aqui que nós não podemos fazer nenhuma lei indicando alguma obra no município. Essa casa não pode. Mas essa casa pode sim, no final do ano, devolver o dinheiro para os cofres públicos de maneira transparente, de maneira que o município, que a população tenha conhecimento que essa casa está devolvendo esse montante para os cofres do executivo, e o administrador do município, no caso o prefeito, use esse dinheiro de maneira aplicada no município, em creche, em leito hospitalar, em UTI, na própria ciclovia que o vereador acabou de colocar aqui, ou até mesmo essa casa construa aqui, do lado aqui, um auditório para atender as demandas desse município, que quando nós estudamos o auditório, nós sabemos que é complicado. Então, senhor presidente, o vereador Marconi, quando se coloca ao contrário a esse projeto, vereadores, autores do projeto, tem conhecimento sim, que pode se mudar, que a lei permite que muda, mas a lei não exige que faça. E entendo que não é o momento. Novo Progresso está atravessando aí uma dificuldade, algumas dificuldades, não só Novo Progresso, mas vários municípios do país, do Brasil, em decorrência dessa crise financeira que vem atravessando o Brasil, essa mudança de governo, essas lava-jato, todo esse problema. Então, se nós aprovarmos esse projeto, nós estamos aqui dando a carta, sabendo que essa casa tem esse dinheiro. Tem esse dinheiro. Foram aí feitas as economias, o presidente dessa casa, junto com a parceria dos vereadores, comprou um veículo que custa 160 mil reais. Caso não teria comprado o veículo, no final do ano, essa casa teria 300 mil reais, 400 mil reais no caixa. Então, vendo a necessidade do município, as dificuldades que o município está passando, com, às vezes, remédios hospitalares, na infraestrutura urbana, nas escolas, pega daqui, arranca dali, briga com o deputado, briga com o governador, segura daqui, não para uma vicinal porque não tem dinheiro, tem que segurar para poder pagar ali. A minha opinião, o meu entendimento, pega-se esse dinheiro, devolva ao seu município de maneira transparente, igual eu acabei de falar aqui, com o conhecimento de todos os munícipes, o prefeito com o conhecimento de todos os munícipes. Nós podemos sim, simbolicamente, fazer uma indicação para o prefeito, para o executivo prefeito, para que construa uma creche, uma UTI no hospital, como já disse aqui, uma ciclovia, como foi pedido, asfalto, porque o montante de 144 mil reais é só dos vereadores. Só dos vereadores.
que serão colocados caso aprove o projeto para 2021. E eu não vejo necessidade de um município do tamanho de Novo Progresso, com todo respeito a esses novos vereadores que tem aqui nessa casa, não vejo necessidade de aumentar essas cadeiras. O município não está precisando, no momento, que aumente essas cadeiras. O município está precisando, sim, que nós, junto com o presidente, vice-presidente e os vereadores dessa casa, ajude. Se sobra dinheiro, se tem dinheiro, vamos devolver ao município. Vamos devolver ao município de maneira transparente, de maneira que possa ser revertido em prol da população progressense. Então, senhor presidente, o meu voto é não. Senhor presidente, palavras do vereador Marconi, eu vou passar a palavra em cada vereador que quer fazer discussão. Só que o que eu iria deixar bem claro aqui, que eu não sei o que é essa conta que esse vereador está fazendo aí. Se for dividido, o dinheiro que vem pagando, se for dividido em 9, é dividido em 11. Não tem esse negócio de sobrado. Se isso está sobrando, se vai sobrar agora, vai sobrar o mesmo dinheiro. Então não tem como essa conta que você está fazendo. E outra, o ano que vem, eu acredito que nós vamos para 45 mil habitantes, que poderia ser 13, né? Nós temos que dar o primeiro passo. Só um pouquinho, eu só vou dar os passos primeiro, eu só quero só justificar isso aí, que não há nada de aumento. É dividido, é a mesma coisa uma legenda. Uma legenda, se é dividido por 9, você já sabe quanto que é uma legenda que você vai entrar. Se é dividido por 11, vai diminuir. É simplesmente isso, não tem nada desse teu discurso aí. É um discurso que não cola. Eu passo a palavra ao vereador. Eu gostaria de Senhor presidente, eu queria falar para Vossa Excelência Marconi que como que o nosso município, cada dia que se passa, só cresce, só avança mais. Nós, em 2012, essa lei já para ser aprovada de 11 vagas, né? Agora nós temos aqui 26 mil habitantes já, 22 mil habitantes, 25, entendeu? Aí você fica falando assim, que não acha necessário que seja aumentadas as vagas de vereador. Eu fico assim, muito decepcionado com a sua visão, vereador Marconi. Porque se o nosso município cresce, nós temos que ter mais representantes para ajudar a administrar essa cidade. Agora, se tem vereador nessa casa que não tem compromisso com a população, nós não pode fazer nada. Nós temos que aprovar sim esse projeto de 11, que é para nós ter mais fiscal e mais responsabilidade pela nossa população. Entendeu? Então, senhor presidente, eu gostaria muito que essa casa, esse nobre companheiro, ajudasse a aprovar esse projeto, entendeu? Porque quanto mais representante, melhor para a nossa cidade. Porque o nosso município está grande e ele precisa de fiscal que tem respeito pela essa população. Essas são minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Só um pouquinho, vamos dar o espaço. Só um pouquinho. Deixa eu se pronunciar primeiro, depois eu passo a palavra para você. A palavra está com o vereador Jorge. Excelentíssimo presidente, nobres companheiros vereadores, público aqui presente, autoridades, uma questão muito minuciosa que vale aqui também frisar da nossa responsabilidade diante da legislação. Quando eu tomei a lei federal, vereador, na mão, eu percebi a deficiência que nós temos nesse poder por não compartilhar das mudanças que houveram, porque a população é merecedora de também ter os seus representantes. Quando emancipamos o Progresso com nem 5 mil habitantes, na verdade, nós criamos uma Constituição para esse município, a lei orgânica, o regimento interno, código de postura, inclusive eu sou uma testemunha viva disso.
Nós estávamos ali presentes, eu e o vereador Juarez. Como eu falei antes, nós sonhávamos no crescimento populacional. Quando hoje eu vejo um projeto de lei dessa natureza, eu tenho orgulho de estender, por ver que Novo Progresso não é mais uma corrutela. Não é mais decidido por aquelas pessoas críticas que vêm aqui dizer assim: ah, porque eu quero que seja assim. Novo Progresso hoje é uma cidade e nós queremos que seja uma metrópole. Já falei para muitas pessoas isso. Nós, com o intuito de ver crescer Novo Progresso, o excelentíssimo prefeito, como um homem que anda com segurança, um homem que anda de cabeça erguida, um homem que acredita no povo que aqui vive, nós precisamos congratular com a lei federal. Um município com até 15 mil habitantes são 9 vereadores. Com 15 mil habitantes a mais, são 11 vereadores. Se Deus quiser, vereador, não querendo desfazer dessa convicção, nós chegaremos logo em 45 mil habitantes. Nós estamos deficientes, nós temos uma arrecadação deficiente para o nosso excelentíssimo prefeito operar o Poder Executivo. E daí nós teremos 13 vereadores. O mesmo duodécimo, o mesmo valor que vem para esse poder, que come 9 vereadores, vai comer 11 ou vai comer 13 vereadores. Então, é muito mal informado se alguém pensar o contrário. O dinheiro do Poder Executivo, o duodécimo, 7%, ele é feito a manutenção dos vereadores existentes no poder. Eu não tenho vantagem por querer ser só 9 ou querer ter um salário mais alto. É por isso que eu estou a favor desse projeto. Eu assinei, inclusive eu quero agradecer vereadores que compartilharam desse projeto comigo, que eu fiz essa emenda por perceber com a assessoria jurídica que, para não tornar inconstitucional o nosso projeto, porque o nosso projeto de lei, ele com a reza dos artigos, incisos e parágrafos, não condizia com a mudança legislativa que tinha vigente de não valer para esse mandato. Então, se coloquei essa emenda, foi em proporção à lei federal que acrescenta que será para o próximo mandato. Então, inclusive, eu estava pensando que nós íamos já ter mais vereadores aqui somando conosco, porque a população ia se alegrar, porque ia ter mais gente próxima acompanhando, como proferiu o vereador, acompanhando a fiscalização desse município. Então, eu me orgulho pelo desenvolvimento, pelo crescimento populacional, e aqui nós não vamos deixar deficiente essa lei. Nós vamos acrescentar essa lei, porque acreditamos que esse desenvolvimento é digno de ter um representante nas extensões da população de Novo Progresso. Muito obrigado. Eu passo a palavra 1 minuto para o vereador Marconi. O vereador está enganado quando eu disse que Novo Progresso não tem 45 mil habitantes. Novo Progresso tem mais de 45 mil habitantes. O censo que não diz 45 mil habitantes. Então não coloque palavras na minha boca. E nunca falei que essa lei é inconstitucional, vereador. Nunca disse aqui, não minuto. E o vereador presidente, para o senhor entender a soma que eu fiz, se vai entrar 2 vereadores, tem que pagar 2 vereadores. Não vai diminuir o salário? Você vai passar a ganhar 3 mil. Tá. Então, tá aqui que vão passar a ganhar 3 mil. Se o vereador está falando que vai diminuir o salário. Tá. No mandato que vem, então vai diminuir o salário dos vereadores. É essa a lei. Porque se a casa tem dinheiro, vereador, para pagar mais 2 vereadores hoje, no salário de hoje, que dá 6 mil cada vereador, foi a conta que eu disse para o senhor entender. Se ela tem dinheiro hoje, se hoje nós tivéssemos 11 vereadores, nós teríamos esse dinheiro para pagar, que dá esse montante que eu fiz a conta para o senhor. Então, se o ano que vem, eu não disse que a prefeitura vai repassar nem R$1 a mais, e nem disse que vai dar prejuízo para os cofres públicos. Eu estou dizendo que se a casa tem esse valor para repassar, está aqui o montante que será repassado para 2 vereadores. R$144 mil ano para 2 vereadores. É essa a minha colocação. Então, ela cola bem colada, porque a casa tem esse dinheiro para pagar, caso o projeto seja aprovado. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são minhas palavras. Nós temos aí, só para a população saber, que Trairão tem 11 vereadores, Tacareca tem 11. Passou de 15, que nem foi dito aqui, 15 até 15 não. Não é aumentar
qual é a vantagem para nós? Dá uma lição aqui, por favor. Qual é a vantagem para nós? Vamos supor, para nós, o 11 não tem vantagem. É que nós temos que seguir a lei e pensar no futuro. Não vai aumentar. Se aumentasse, aí sim, vai diminuir, que nem foi feito aqui. Se hoje entrar, seria 11 vereadores. Se amanhã nós aprovar esse projeto e amanhã o suplente ir por fora e por uma causa, o juiz pensar e empossar mais 2, nós vai diminuir o salário, porque é dividido em 11 daí, o mesmo valor, vereador. Então, não adianta a pessoa fazer um discurso que talvez... Eu não sei se eu vou ser candidato, eu não estou fazendo para me beneficiar. Porque o ano que vem a população... Eu vi um exemplo numa sessão aqui, que o Luizão, que chamou o vereador de várias coisas aí, que eu nem vou comentar mais, mas ele fez 650 votos a primeira eleição. Depois ele fez 220. Quer dizer, podia ter 30 vereadores e não entravam. Vaga. Quando o povo quer tirar, o povo tira. Isso aí que tem que botar na cabeça, o povo tira. Agora, isso aí, o bairro, a comunidade, pode ter um representante. Aumenta, então, eu estou falando isso, não, se fosse nós ia colocar agora, nós também, não ia dar aumento nenhum. Então não pode querer colocar na cabeça da população uma coisa que não é. A população tem que ficar certo que aqui se vai pela lei. Olha, o censo vai vir o ano que vem, o censo vai para 45 mil. E aí? Não podemos pular de 9 para 13, não. Negativo, tem que ser passo a passo. Eu acho que 11 pode ir como nós fomos até agora com 9. E eu não estou dizendo que pode seguir 9, é um projeto que cada um tem uma ideia. Eu acho que beneficiar o vereador aqui, nenhum vai ser beneficiado. Caso contrário, vai dar oportunidade para mais pessoas. Porque você está sabendo que hoje você não tem mais aquela coligação, né? Talvez esteja majoritário, não sei, mas proporcional, não vai ter. Cada partido vai formar a sua equipe e vai ter que eleger. Então, às vezes perde um representante lá do Riozinho, ou lá de outro, da Mil Alvorada, assim, dessas comunidades, como de fato que eu acho que nós fazemos as coisas aqui, não é para beneficiar nós, não. No caso contrário, nós vai diminuir o salário. O orçamento é o mesmo, então não tem nem discussão. Agora, se está ao contrário do projeto, beleza. Cada um tem que respeitar quem é o contrário. Se o projeto não for aprovado aqui, sem problema nenhum. Eu nunca pedi voto para ninguém aqui. Eu tenho minha opinião e represento uma população, como a Vossa Excelência também representa. E a população deu esse crédito para nós representar eles. Até então, pode chegar um dia que tira nós, beleza. Se um dia eu perder uma eleição, eu não vou ficar sentido. Porque eu sei que o povo me tirou, que cansou. E que eu falhei. Então, hoje eu estou aí. Agora, nem sei se ninguém aqui sabe se é candidato, ninguém sabe o dia da manhã. Então, se não é essa minha palavra, eu queria ver se era uma coisa. Eu passo a palavra então ao vereador José. Alô, eu gostaria de me pronunciar dizendo o seguinte. Na verdade, muitas pessoas me procuraram nesses últimos dias, muitos daqueles que, especialmente aqueles que me escolheram como candidato a vereador nas eleições passadas, e me perguntavam: o que você acha, professor Gilberto, o que você acha desse projeto? Você é contra ou é a favor? Tal. Eu digo: olha, depende do ponto de vista de cada um, que cada um analisa. A primeira situação já colocada aqui, o vereador Cabral, junto com o Juarez, o vereador Jorge e o vereador Negro, entraram com um projeto que é constitucional, ele é legal, não tem nada de inconstitucionalidade. Então, alguns que vieram dizer que era inconstitucional, isso, na verdade, não procede. Mas, aí, por outro lado,
numa linha dessa forma seguindo também, a gente pode dizer que, aumentando, você está ampliando a questão democrática. Eu estou fazendo uma análise aqui. Você está ampliando a questão democrática. Se você vai analisar, eu até estive estudando esses dias, por exemplo, os países desenvolvidos, os países ricos, todos eles têm uma quantidade, por exemplo, da Itália, que é um país muito menor que o nosso. Nós temos, por exemplo, 503 deputados federais, a Itália tem 990 e alguma coisa. Então, eu estou fazendo esse comparativo para dizer que depende sim do ponto de vista que você analisa. Depende da conjuntura do país que você está, o momento que você está. Mas eu tenho que fazer essas ponderações. Mas também, por outro lado, eu não posso deixar de considerar que na minha vida de magistério, na minha vida como professor, como docente, a minha disciplina é geografia e trabalha muito essas questões políticas, inclusive número de vereadores, número de deputados, número de senadores, toda a situação a gente discute. É a minha disciplina que eu tenho que passar lá para os estudantes. Às vezes eles nem gostam, muitas vezes eles dizem: professor, você está falando de política aqui e tal, mas é a disciplina, é o que eu tenho que trabalhar, né? E toda essa minha vida pública, na situação que o Brasil encara, na situação que a política brasileira se envolveu, no estágio que está, o desgaste todo da classe política, eu sempre defendi, nesses 12, 15 anos de magistério, eu defendi uma ideia de que a máquina pública brasileira precisa diminuir de tamanho. A máquina pública brasileira, ela é muito pesada, gasta muito dinheiro com o funcionalismo público, para gerir, para tocar essa máquina. E eu gosto quando o presidente Bolsonaro, por exemplo, fala assim, ele diz que vai desburocratizar. Se ele realmente fizer isso, ele vai diminuir a máquina pública, ele vai diminuir servidores em várias secretarias e tal, tudo isso, e vai economizar a grana que está faltando para várias outras situações. Então eu gosto quando ele fala dessa forma que vai desburocratizar, porque ele está entendendo que o Estado brasileiro ele é muito pesado. Aí eles começam a discutir no Congresso agora, por exemplo, fizeram a reforma da Previdência, agora começam a falar em reforma tributária. Aí eu pergunto para você o seguinte: reforma tributária só tem sentido se for para reduzir imposto, senão não tem sentido nenhum. Não tem nenhum sentido fazer uma reforma tributária para manter a mesma carga tributária. Nenhum. Nesse sentido, a primeira que deveria fazer é exatamente a reforma administrativa, para diminuir a despesa do Estado, do poder público, economizar com a folha de pagamentos e tudo mais. Então, baseado nisso que eu defendi para os meus alunos, os estudantes, o tempo todo, na sala de aula, que o Estado brasileiro, tanto no Executivo, como no Legislativo e no Judiciário, ele tinha que diminuir de tamanho, e conversei isso também nos bastidores, já expliquei esse meu posicionamento para os companheiros, para os vereadores. Eu repito aqui, eu respeito a opinião de cada um, de cada vereador nesse caso, respeito a opinião de cada progressense que está aí, e gostaria que todos também respeitassem a minha opinião, que é baseada no que os meus eleitores e a maioria dos progressenses que me procuraram me pediram para votar, e naquilo que eu acredito também, naquilo que eu defendi toda a minha vida pública do magistério. Eu ficaria muito mal se eu saísse daqui votando contra aquilo que eu apliquei, que eu preguei lá na sala de aula o tempo todo. E eu sempre falei lá que tinha que diminuir o investimento em pessoal no Judiciário, no Legislativo e no Executivo. E também porque, claro que, reforçando ali a questão da legalidade, é legal o projeto, não tem nada de ilegal. Porém, na situação de crise que o país todo vive, eu voto contra, e gostaria e pedir aos demais vereadores também no voto contra,
analisando este cenário, o país está numa crise profunda. Mesmo que seja para daqui 2 anos, mas existe a possibilidade de que esse recurso que é repassado constitucionalmente também pelo Executivo possa ser investido em infraestrutura na própria Câmara, ou pode sim ser devolvido para a Câmara, para a Prefeitura, para algumas situações, a critério, claro, do prefeito, que tantas dificuldades tem para recuperar de sinal e uma série de outras situações. Então, reforçando, primeiro que não é ilegal o projeto, não tem nada de ilegal, como alguns disseram, mas, em função do que os meus eleitores pediram e a minha consciência, o meu voto é contra, senhor presidente, e gostaria que vocês analisassem e votassem contra também. Só para concluir um pouquinho aqui, quando o vereador fala em diminuir despesa, é aumentando o vereador, vai diminuir, não estamos aumentando a despesa. Preste bem atenção, que vai dar mais 2 empregos, vamos dizer assim. Não com menos dinheiro. Se fosse para diminuir, eu também seria contra diminuir a despesa, seria contra. Eu estou com o Bolsonaro e eu sei que ele está diminuindo, mas está diminuindo os valores também. E não é o nosso caso. Encerramento, então, da discussão, eu faço pela votação. Os vereadores que estão favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Meu voto é não, senhor presidente. Também é não. Eu considero aprovado por 2 terços. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão presentes e que venha sempre na sessão, não perca.